Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso quarto exercício, envolvendo aí a parte das funções agora que nós estamos trabalhando na linguagem Python, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui no computador o nosso editor de códigos do PyCharm, que eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa quarta questão sobre as funções que nós temos disponível da linguagem Python. Muito bem, então, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver, então, a resolução da nossa quarta questão aqui, envolvendo a parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Aqui dentro do PyCharm nós vamos abrir esse projeto Exercícios Python. Dentro desse projeto eu já tenho ali criado de aula anterior nosso arquivo .py, contendo aqui, né, a nossa lista 10, que trata aqui da parte das funções. Tá certo? E para facilitar a nossa visualização aqui da tela de todo o conteúdo da escrita do código, eu vou fechar aqui o nosso navegador de arquivo contendo, né, o nosso diretório. E, inclusive, se você não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução do nosso terceiro exercício aqui, envolvendo a parte aí das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Caso você não tenha visto, não tem nenhum problema. Eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? Então, caso não tenha visto, não perca tempo, vai lá e assista aí a resolução da terceira questão. Logo aqui na sequência nós temos a resolução, o enunciado, na verdade, né, da nossa quarta questão aqui, que diz o seguinte aqui, ó. Desenvolva uma função chamada imprimir data atual. Então, este é o nome da função, né, a sugestão do nome da função que o exercício pede. E quando chamada, imprima a data atual no formato DD, MM, AAAA, né, ou seja, dia, mês e ano. A função não deve, né, olha só, a função não deve receber parâmetros e nem retornar valores. Então, este aqui é o enunciado da nossa quarta questão e nós vamos, inclusive, aqui, para fazermos a resolução desse exercício, precisar importar, né, fazer o uso, na verdade, né, da importação de bibliotecas, né, tema que nós já fizemos isso em aulas aí anteriores aqui no nosso curso de programação em Python, tá certo? Então, para mim poder pegar a data aqui atual da máquina, né, eu posso chamar a seguinte funcionalidade da biblioteca date, por exemplo, aqui. Eu vou colocar um from e vou utilizar a funcionalidade datetime, import, e vou colocar aqui, né, o nome da biblioteca date, tá certo? Então, estou fazendo aqui a importação da mesma, tá certo? E logo na sequência eu já posso fazer aqui a utilização da função. Para isso eu vou colocar o nome, a palavra reservada def, para a gente colocar o nome da função. Então vai ser imprimir data atual. Então nós vamos colocar aqui, ó, imprimir data atual, tá certo? Então esse é o nome que o exercício aqui já pediu, já sugeriu, na verdade, né? Para a gente utilizar. Não vai ter parâmetros, então sem nenhum parâmetro aqui no caso. Aí eu vou colocar aqui 2 pontos, e aí logo na sequência nós já podemos fazer aqui a utilização do desenvolvimento do nosso programa. Como o exercício pede também para não retornar valores, nós não vamos utilizar o return, tá certo? Então, vamos fazer aqui de uma forma diferente. Aqui agora, então, dentro do bloco da função, nós vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou declarar uma variável chamada data, por exemplo, underline hoje, tá certo? E vai receber, no caso, date. Vou utilizar aqui a utilização da biblioteca e vou pegar o today, tá certo? Então, aqui eu pego, então, esse método para a gente pegar, então, a data de hoje da máquina aqui atual, tá certo?
E aqui logo na sequência eu já posso, inclusive, né, imprimir, utilizando aqui o print, e colocar aqui, então, no caso, a data de hoje. Então, vai ser o nome dessa minha variável que eu acabei de criar, e vou utilizar uma funçãozinha chamada strftime. Inclusive, o PyCharm ele já até nos ajuda aqui, né, com o preenchimento do nome dessa função. E aí eu vou colocar o formato da forma que ele pede ali, ó. Então, eu vou colocar aqui dentro, aqui, né, 1% de, depois eu vou colocar uma barra normal, por cento novamente, M, outra barra, o porcento, e vou colocar o Y de year, né, de ano, tá certo? Então, dessa maneira que eu consigo colocar, né, a data de acordo com o que ele pede, que é dia, mês e ano aqui no caso, tá certo? E aí, logo na sequência, eu já posso, então, fazer a chamada da função. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma hashtag chamando a função. Tá certo? E aí é que agora nós podemos, então, fazer a utilização do nome, imprimir, data atual, tá certo? E já roda esse código aqui, ó. Botão direito em cima da lista 10 aqui, funções. E run lista 10 funções. E aí, ó, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, né? Vamos abrir aqui, ó, dia 25 de maio de 2025. Tá aqui, então, certinho, 25/5/2025. Tá certo? Então, rodou tranquilamente. Tá certo, pessoal? Inclusive, eu posso fazer aqui também o que a gente vem fazendo aqui nas nossas aulas relativas à parte de funções, que é a utilização da documentação utilizando as docstrings, né? Então, eu coloco aqui as 3 aspas duplas, tá certo? E aí eu posso colocar aqui, então, a utilização de uma documentação. Então, eu posso, por exemplo, aqui colocar, né, uma mensagem, por exemplo, aqui, ó, imprime a data atual no formato dd/mm, ele pediu lá, né, barra 3 as aqui no caso, de ano, tá certo? Vou colocar aqui também, ó, não retorna nada, né, inclusive o PyCharm ele já fez isso aqui automaticamente. Eu vou colocar aqui na documentação aqui a seguinte mensagem aqui, ó, esta função, por exemplo, ela não recebe, no caso, não recebe parâmetros e também não retorna valores, tá certo? Então, só para a gente ter aqui, né, com a utilização das docstrings, né, a utilização aí da documentação. Opa, eu baguncei o negócio aqui, agora sim. Dessa maneira aqui, então, pessoal, nós finalizamos aí a resolução do nosso 4º exercício relativo à parte aí das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí uma sugestão de resolução envolvendo a nossa 4ª questão, relativa aí à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python, para mostrar na tela, né, o formato atual, pegando o formato, na verdade, atual da máquina, tá certo? Utilizando aí as funcionalidades, né, e os conceitos de bibliotecas, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido também fazer a resolução deste exercício, tá certo? Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python.
Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!